No dia de ontem eu estava, como de costume, lendo as notícias nos jornais, lendo os sites de notícia sobre esse coronavírus e as notícias relacionadas a isso. Aí, por acaso, eu bati o olho aqui numa notícia que saiu no site do G1, né, da Globosta, onde o secretário executivo do Ministério da Saúde deu uma declaração que, sabe, eu li uma vez, eu li duas vezes, e mesmo assim fiquei sem acreditar naquilo que meus olhos estavam me mostrando. Ouçam só um trechinho, um pequeno trecho da declaração dele que eu vou ler agora para vocês. O nome dele é João Gabardo dos Reis. Ele é secretário executivo do Ministério da Saúde. No momento atual, faremos uma campanha de recomendações do mesmo modo que fazemos no caso da influenza. Reis também informou que não há previsão de interferência no carnaval devido ao vírus. Por enquanto, não haverá bloqueio de passageiros da China nos aeroportos. Cerca de 250 pessoas desembarcam por dia nesse destino Brasil-China. Contamos com a recomendação do governo chinês para que moradores não saiam de lá. E para completar esse cenário ridículo, absurdo, hoje, passando pela televisão, bati os olhos num programa matinal que é apresentado pelo Lacombe e pela Silvia Popovic, se eu não me engano é o Lacombe. E nesse programa estavam falando sobre coronavírus. E lá estava, como entrevistado para falar sobre o assunto, nada mais, nada menos do que Geraldo Alckmin. Exatamente esse, Geraldo Alckmin, com a alcunha de doutor, com o título de doutor. Doutor Geraldo Alckmin comenta sobre coronavírus. E quando aquele infeliz abriu a boca, quando aquele verme abriu a boca, dentre um monte de besteira que ele falou uma coisa que eu fiquei assombrado, embasbacado. Ele falou exatamente assim: o coronavírus é um problema da China. Nós no Brasil devemos nos importar com os casos de dengue que cresceu 500% nos últimos meses. A gente fica sem palavras quando ouve algo assim, uma figura pública falar que o coronavírus é um problema da China. Só o Brasil tem que se importar com o aumento nos casos de dengue. Agora me diga, como não ficar furioso, com nojo, com raiva vendo esse tipo de coisa? Gente, tá nítido que o governo brasileiro quer mais que o povo se... Exatamente isso que você pensou. O governo brasileiro quer que o povo morra. Eles estão pouco se lixando para o que está acontecendo nesse momento no planeta. Estão cagando para a saúde do povo brasileiro. Só para ter uma ideia, aqui que eu estava lendo aqui no jornal, mais de 20 companhias aéreas cancelaram seus voos para a China. A Rússia vai fechar a fronteira com a China. Vários países estão proibindo seus cidadãos de irem para a China e não estão deixando nenhum chinês entrar no país sem prévia consulta, exames, enfim. Todos os países, de uma forma ou de outra, estão dando um jeito de tentar controlar ou amenizar os casos de coronavírus dentro de suas fronteiras. Mas o Brasil não. O Brasil está tratando isso, o governo brasileiro irresponsável, maldito, está tratando isso como se fosse brincadeira. Está tratando essa doença, essa pandemia global, como se fosse brincadeira. Eles vão realmente deixar essa droga dessa festa ridícula chamada carnaval acontecer no meio dessa crise. Não estão proibindo os voos, não estão proibindo as pessoas de irem para lá e nem elas de virem para cá. Ou seja, o Brasil está de pernas abertas para esse vírus.
O governo brasileiro está tratando o país como uma puta de pernas abertas. Não tem como manter a calma e a sanidade, a tranquilidade, vendo o governo brasileiro colocando nossas vidas em risco. Colocando nossas vidas em risco. Não importa que a letalidade desse vírus é baixa, mas você que tem uma criança na sua casa, que tem a sua mãe velhinha doente, que tem sua vozinha doente em casa, você realmente vai querer que ela corra risco de morrer com essa doença? Que se sabe que essa doença ela é mais letal para pessoas idosas, pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas com diabetes, crianças, pessoas que têm baixa imunidade. Você quer correr esse risco? Então, pelo amor de tudo que for sagrado para você, eu sei que esses políticos estão cagando e andando pro povo brasileiro, mas vá nas redes sociais, perturbe o Bolsonaro, perturbe todas essas autoridadezinhas de merda que controlam esse país, exijam que as medidas de proteção sejam efetivas, que o que está acontecendo no Brasil é isso. O Brasil está de pernas abertas para todo tipo de porcaria entrar. Vai entrar gente infectada sim no carnaval. O vírus já deve estar circulando sim dentro desse país. Nada tira da minha cabeça que esses 9 casos que estão sendo monitorados e outros foram descartados, pode ser muito bem algum deles foi confirmado e eles encobriram isso, apenas para não prejudicar a economia, o turismo, porque no fim das contas, a elite, principalmente o governo brasileiro, ele quer, grana, ele quer a economia funcionando, ele não quer que a economia pare, porque se começar a confirmar os casos de coronavírus no Brasil e forem confirmando um atrás do outro e pessoas forem morrendo por causa disso, o povo vai começar a não querer sair de casa, a economia vai começar a parar, assim como está acontecendo na China, porque o Brasil não tem estrutura, o SUS está totalmente destruído, desmontado, totalmente quebrado. O Brasil não tem estrutura para cuidar de uma simples dengue. O Brasil não tem, os hospitais públicos não têm leito suficiente para cuidar de pessoas que estão com gripe, que estão com uma denguezinha, com uma coisa mais simples. Que se essa porra dessa doença cai dentro do Brasil, não, o pobre, o trabalhador, assim como eu e você, nós não vamos ter tratamento adequado. Não vamos ter profissionais trabalhando, porque os hospitais públicos estão defasados de material e de profissionais. Isso é proposital. Todo mundo se aposentando no SUS e não está tendo reposição de pessoal. Eu conheço pessoas que trabalham dentro do SUS que me falam isso. Que se essa doença entrar no Brasil de fato, assim como está entrando em vários países, vai se alastrar, e muita gente vai morrer. Isso não é catastrofismo nem querer ser sensacionalista, é um fato. O Brasil não tem estrutura para segurar uma simples dengue. Não que a dengue seja brincadeira, mas não se compara com o coronavírus. Estou querendo dizer que o Brasil não tem estrutura para uma simples doença de época. Você vai no hospital agora, num posto de saúde perto da sua casa com alguma coisa, vão falar que é virose e vão te mandar para casa com uma dipirona. E se tiver dipirona no hospital, que muitas vezes nem tem dipirona, e esses irresponsáveis, esses canalhas, esses merdas ficam tratando essa doença como se fosse brincadeira. Aí esse vagabundo que fica roubando dinheiro do metrô, fica roubando dinheiro público, fica falando que o coronavírus é problema da China. Olha a mentalidade do político brasileiro. Eles querem nos escravizar trabalhando, eles não querem perder dinheiro, quer que nós, o povo, continuemos trabalhando, continue indo para o trabalho, continue se expondo a essa doença. Chega o carnaval, vá brincar carnaval, se expõe ainda mais a essa doença. Eles não estão nem aí. Se eles admitirem um caso no Brasil, vai ser após o carnaval, porque aí tudo bem, não vai se perder dinheiro. Em primeiro lugar, para o governante brasileiro, para esse presidente imbecil, inútil, e toda essa corja que controla o Brasil, em primeiro lugar vem o poder, vem o dinheiro e vem seus ganhos pessoais. Em último lugar vem o povo. Nós seremos sacrificados em nome da estabilidade econômica. E vão continuar entregando panfletinhos e dando avisos sonoros, contando com a boa vontade do passageiro de procurar ajuda médica. Enquanto isso, o vírus vai entrando no Brasil e vai se alastrando.
Que se esse vírus não for parado e continuar dessa forma, crescendo exponencialmente como ele está crescendo, esse carnaval vai ser o princípio de um caos dentro do Brasil. Eu sempre que eu faço parte do povo, eu uso o hospital público, minha família usa o hospital público, nós sofremos quando a gente está com uma gripe. Imagina com todo mundo indo no hospital com suspeita de coronavírus, o que vai acontecer? As emergências não vão dar conta, já não dão conta em dia normal, não vão dar conta dentro de uma pandemia. É isso que o governo quer pra gente, e isso é proposital, isso é mau caratismo do governo. É mau caratismo. Não é inocência e nem falta de cuidado, é de propósito. Eles querem ferrar o brasileiro de propósito. Isso é proposital. Só não enxerga quem não quer, o que é muito cego e muito cego partidário que não vê uma coisa dessa. Não importa a partida, eles querem ferrar o povo brasileiro. É que nós morremos com essa merda dessa doença e com as outras que ainda vão vir. Desculpem esse vídeo que eu fiz longo e bem exaltado, mas é uma coisa que, sabe, dá nojo, dá raiva de ver como nós estamos sendo jogados às feras, jogados às traças, estamos sendo usados como sacrifício por esse governo irresponsável e mau caráter. Isso aí, pessoal, vamos manter alerta e continuando pesquisando e nos informando sobre esse coronavírus. Pedir ao Criador, todos os seres espirituais, anjos, enfim, não importa no que você acredita, que todos as entidades de luz, os seres de luz que cuidam desse país nos protejam, porque somente Deus, somente Jesus, somente as hierarquias espirituais que podem nos proteger nesse momento, porque não conte com o governo, não conte com o sistema de saúde público. Se depender deles nós vamos morrer. Vamos orar muito, orar muito nesse período pela nossa saúde e pela saúde dos nossos familiares e entes queridos. É isso aí, pessoal. Conhecimento liberta.